Vamos complementar a classe Java Principal 7, que foi implementada no pacote repetição do meu projeto, e nela desenvolver um método para montar uma figura que representa uma matriz triangular inferior. Então aqui no código do método main desta classe, vamos declarar a variável n, que representa o tamanho da matriz. Vejam nesse exemplo que a matriz tem tamanho 1, aqui tamanho 2, aqui tamanho 3 e assim por diante, até o tamanho 9. Vamos utilizar uma estrutura de repetição infinita do tipo while true. Então, esse tipo de estrutura de repetição ele é executado sempre, uma vez que a condição do while é a constante booleana true, ou seja, enquanto verdade faz. Então, é um looping de repetição infinita. Vamos realizar o processo de entrada de dados para ler o tamanho da matriz. Vamos utilizar o objeto ler, que foi instanciado a partir da classe scanner, para ler um dado através do dispositivo padrão de entrada, que é o teclado. O método para ler um número inteiro da classe scanner é o nextInt. E aqui dentro do corpo da estrutura while, vamos fazer a avaliação usando uma estrutura condicional simples, if, verificando se o valor de n for igual a zero. Se isso for verdade, então quebra-se a estrutura de repetição. Então, uma estrutura while infinita sempre é encerrada a partir da execução do comando break. Então, esse comando está condicionado ao valor de entrada de dados que corresponde ao tamanho da matriz. Se n for igual a zero, então quebra-se a repetição. Vejam, vou testar esse código-fonte. Olha lá, 10. Então, ele realiza a entrada, não é zero, não quebra, volta a fazer novamente a entrada de dados para receber o tamanho da matriz. 50, 1, para encerrar, 0. Quando fornece zero na entrada de dados, vejam que o programa é encerrado. Então, o break quebra a execução de uma estrutura de repetição infinita do tipo while true. Vamos também implementar um método. Vamos abrir aqui um método público estático que não retorna valor, chama-se figura e vai receber através de parâmetros o tamanho da matriz. Para realizar uma matriz, sempre é necessário duas variáveis de controle. A variável i, que vai controlar o número de linhas, e a variável j, que vai controlar o número de colunas. Uma matriz é sempre uma estrutura de dados bidimensional, em que os valores são organizados em linha e colunas j. Então, vamos fazer aqui que a estrutura de repetição i varia de 1 até n execuções, sendo n o tamanho da matriz. A segunda estrutura de repetição, o j, vamos fazer também até n, em passo 1. A cada passo, vamos pedir para mostrar no dispositivo de saída o valor da variável de controle j. A cada linha, vamos pular uma linha usando o comando println. Então, vamos aqui no main, dentro da estrutura de repetição while true, ativar o método figura, passando para lá o valor da variável n. Vejam que os elementos identificados como n existem dois. O primeiro é a variável local da função main, e essa variável é utilizada para receber o tamanho da matriz, e esse valor é enviado para o método figura no momento da ativação do método.
Lá no método figura, nós também temos um elemento identificado como n, que é o parâmetro do método. Então, o n da função do método main vai ser associado ao n parâmetro do método figura no momento da chamada. Então, vejam, Shift F6, vamos aqui fornecer tamanho de n como 6 e vejam que o que a gente construiu aqui foi uma matriz quadrada de n, ou seja, 6 linhas com 6 colunas. Então, essa configuração de estrutura de repetição em que o número de linhas será executado n vezes e as colunas, cada passo, a cada linha também é executado n vezes, a gente constrói uma matriz quadrada. Então, vejo que aqui eu vou reduzir a execução do J para que ele seja executado i vezes. Vamos ver o que acontece. Então, vejo, tamanho da matriz, entrada de dados 6. Vejo que agora a gente já conseguiu uma matriz triangular inferior. Por quê? Porque a cada execução do i, o J faz i vezes. Então, primeira linha, J faz uma vez. Segunda linha, J faz 2 vezes. Terceira linha, J faz 3 vezes. Então, esse limite na segunda estrutura de repetição do tipo for faz com que a gente consiga construir uma matriz triangular inferior. A cada linha, o J é executado i vezes. Então, vamos também, antes da matriz, pular uma linha. E também, depois que a matriz é formada, depois das duas estruturas de repetição for, pula-se uma linha também. Então, vamos executar. Tamanho da matriz 9. Veja que temos uma linha antes e uma linha depois. Uma linha antes e uma linha depois. E aqui a matriz triangular, do jeito que está sendo sugerido nas figuras. E vejam também que essas matrizes têm um tamanho de 1 até 9. Então, a gente vai configurar isso na entrada de dados. Ou seja, limitar a entrada de dados a valores de n no intervalo de 1 a 9. Então, a gente vai usar uma estrutura de repetição de avaliação posteriori, que é o do while, mandando ler enquanto o valor de n for menor que 0, 0 utilizado para encerrar, ou o valor de n maior do que 9. Sempre para verificar se os valores estão fora de um intervalo, usa-se o operador lógico OU. Então, faz a entrada de dados enquanto o valor de n for menor que 0, valores negativos para n são inválidos, ou o valor de n maior do que 9, porque a gente quer formar matrizes até o tamanho 9. Então, esse tipo de estrutura de repetição faz a consistência. Somente aceitará valores para n no intervalo de 0 a 9. Então, vamos executar o código. Vamos ampliar a janela. Então, vejam, 6. Olha lá, um valor válido. 10. Não é um valor válido, portanto, ele fica preso dentro da repetição do while até que seja fornecido um valor entre 0 e 9. Vejam, 15 é maior do que 9, não aceita. Menos 10 é menor do que 0, também não aceita. Menos 5 é menor que 0, não aceita. 9 está no intervalo, aceita. 0, encerra a aplicação. Então, o que a gente construiu aqui foi uma aplicação, uma classe Java principal, com o método main, que é por onde começa a execução do código da classe, e o método figura. Estamos também utilizando uma estrutura de repetição do tipo while true, que é uma repetição infinita, ela é encerrada sempre que o comando break é executado. Então, em geral, dentro do corpo da estrutura de repetição while true, existirá uma condição simples que verifica a condição para quebrar a repetição. Nesse caso, toda vez que o usuário fornecer na entrada de dados, que corresponde ao tamanho da matriz, o valor 0, 0 quebra a instrução de repetição infinita, encerrando a aplicação. Também estamos
estamos utilizando uma estrutura de repetição do tipo do while. Então, que é uma estrutura de repetição com avaliação a posteriori, porque a posteriori, a avaliação que define se repete ou não a execução é feita depois da entrada de dados. E ele verifica, então, enquanto a entrada de dados for menor que 0 ou maior que 9, não deve se aceitar, permanece na repetição. Aqui ativa-se o método figura para montar a figura, como é uma matriz. Usa-se duas estruturas de repetição do tipo for. Primeira, usando o controle através da variável i, monta-se as n linhas da matriz. Para cada linha, a segunda estrutura de repetição for, controlada pelo j, é feito i vezes, para poder fazer então uma matriz triangular inferior. Na primeira execução, mostra-se um valor de j. Na segunda execução, mostra-se 2 valores de j. Na terceira, 3 valores de j e assim por diante. Ou seja, o controle do for do j vai até i. Então, a cada linha faz-se i colunas. É isso. Obrigado.